Olá, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos a mais uma videoaula, chicos, ok? Vamos aqui. Hoje nós vamos estudar a diferença do verbo haver e tener quando utilizar cada um, ok? Então, o verbo haver, chicos, vamos utilizá-los no presente indicativo, tá? O haver e o tener. O haver vai ter apenas a conjugação I, ok? Expressando existência. Não necessita de um sujeito, diferente do verbo tener, ok? O verbo tener expressa aí, né? Pode indicar posse, características, e aí vamos ter o sujeito, o verbo conjugado de acordo com o sujeito, ok? Vamos observar aqui no exemplo, ó. AB identifica elementos não conhecidos, ¿vale? Expressa existência, é impersonal. Então, vamos ter somente nessa forma aí, I, ok? Por exemplo, como assim identifica elementos não conhecidos? Vamos imaginar que eu nunca fui a Madrid e pergunto a alguém, né? Como é Madrid? Como é a cidade? E aí a pessoa me responde, ai, grandes edifícios, há museus, há vários pontos turísticos, há comidas sabrosas, muitas comidas típicas. Então, aí eu utilizo o verbo haber, ok? No exemplo que nós temos aqui, ó, há um coche en el garage. Então, não está identificando aí, né? Não é algo, pode ser em qualquer garagem. No é algo conocido por mí, ¿sí? En la avenida hay muchos árboles. ¿Qué avenida? Então, usamos aí que expressa uma maneira impessoal, tá, chicos? Não tem sujeito. Diferente do verbo tener, que tem sujeito, e vamos conjugar o verbo de acordo com ele, ok? Então, vamos aqui, ó. Exige um sujeito. Então, no exemplo, eu tenho: Mi casa tiene dos banhos. Então, eu utilizei tiene. Se eu utilizei tiene, eu utilizo aí na terceira pessoa do singular. Porque quem é meu sujeito aí nessa frase? Mi casa tiene dos banhos. Quem tiene dos banhos, né? O que tiene dos banhos? Mi casa. Então, mi casa vai ser o sujeito, né? O que é que tiene dos banhos? Mi casa. Então, por isso que eu usei tiene na terceira pessoa, né? De singular. Ok? Indica possessão, indica posse. Eu tenho 32 anos. Então, ó, observem que agora eu utilizei tenho. Ok? Por que tenho? Porque agora eu tenho a primeira pessoa do singular. Então, eu tenho 32 anos. Indica sentimentos ou sensações. Ellas tienen, por ejemplo, ¿no? Sentimientos o sensaciones. Ellas tienen miedo de salir por la noche. Então, ó, quem tiene medo de salir por la noche? Ellas. Então, se ellas, nós temos aí o verbo na terceira pessoa do plural. Ellas tienen miedo. Ok? Indica rasgos físicos de algo ou de alguém. Sim? Algumas características, ok? Se for de algo, por exemplo, mi casa tiene 2 pisos, ok? Se for de uma pessoa, por exemplo, uma característica, la maestra tiene el pelo liso, tiene, né, los ojos oscuros, ok? Então, observe que o verbo tener eu utilizo aí com sujeito, diferente do verbo haber, tá, chicos? Vamos aqui a mais um exemplo, ó. Há duas possibilidades, Madariaga. Ou sou um fenômeno literário, ou carezco de todo tipo de autocrítica. Então, observe que aí nós temos o uso do verbo haber, então expressando aí impessoalidade, certo? Impessoal.
Ok, chicos? Há duas probabilidades. Então, professora, por que não ficou aí no plural o verbo haber? Porque ele é impessoal, então ele vai ficar somente aí na terceira pessoa singular. Há duas possibilidades, ok? Ok, chicos? Vamos aqui a mais um exemplo. Agora vamos ter o exemplo aí com o verbo tener. Tengo frio, tengo frio, tengo frio, tengo frio. Aí é uma tirinha de gaturo e ele está morrendo de frio, dá para perceber, né? Tengo frio, tengo frio, já não tengo frio, porque ele passou a não ter frio, né? Depois que colocou ele para aquecer no forno, aí passou o frio. Então vamos lá. Temos o verbo tener, em que pessoa, né? Gaturo que está hablando. Então, tengo frio. Tengo frio. Em todos os quadrinhos aí, vocês vão ver que o verbo tener está na primeira pessoa do singular. Eu tenho, ok? Eu posso utilizar ai frio nesse caso aí. Ó, ai frio, ai frio. Nesse caso, Gaturo está hablando de algo dele, né? Tengo frio. E agora, já não tenho frio. Então, vamos ter aí o verbo de acordo com o sujeito, já que é Gaturo que está hablando, na primeira pessoa do singular. Ok? Então, o verbo combina com o sujeito. Ok, chicos? Muchas gracias. Espero que tenham compreendido. Ok? Então, vamos lembrar aqui. O verbo haber expressa existência, é impessoal. Não necessita de um sujeito. Ok? Já o verbo tener, né? Ele precisa de um sujeito. E vamos conjugar o verbo de acordo com o sujeito. Ok? Ele indica posse. Expressa também sentimentos. Ok, chicos? Ou características de algo ou de alguma pessoa. Aí vamos utilizar o verbo tener. Ok? Se eu vou expressar alguma característica, por exemplo, minha, eu não vou dizer hay pelo en mi cabeza, né? Tiene pelo en mi cabeza. Eu tenho pelo, sim? Indicando uma característica. Ana tiene los ojos claros. Então, Ana tiene. Terceira pessoa do singular. Diferente do verbo haber que vamos utilizar de maneira impessoal. Ok, chicos? Sim? Espero que tenham compreendido. Eu vou deixar a atividade na plataforma para vocês responderem. E aí, no próximo encontro, nós faremos a correção, ok? Beijos, mis amores, e hasta la vista.